Se tem um aspecto bastante sedutor quando jogamos é conseguir aquela nova arma, é liberar um novo personagem ou então conhecer um novo level. Se estamos dispostos a enfrentar desafios, é porque sabemos que recebemos algo em troca, uma sensação de prazer que nos faz continuar jogando e jogando. Vamos falar de recompensas. Eu sou o Gabriel e esse é o Praise the Game. Na construção de uma gameplay, no caso a formalização das regras, é o sistema de recompensas que mais afeta a nossa experiência. O professor acadêmico e pesquisador na área de jogos Cody Phillips define recompensas como um retorno positivo que reforça o comportamento do jogador em um jogo. Nenhuma recompensa é entregue sem esforço, ou pelo menos não deveria. É por isso que objetivos são estabelecidos. Mas um designer não quer que o jogador apenas cumpra objetivos, ele também procura estimular um comportamento específico no jogador para que a experiência aconteça conforme planejada. E tudo começa entendendo sobre motivação. Motivação é um fenômeno que pode ser classificado em dois tipos: motivação intrínseca e motivação extrínseca. A intrínseca é quando você é estimulado a fazer uma atividade por ela mesma, pela satisfação que você tem ao executá-la. Você não está engajado porque você vai receber algo à parte como consequência. Em Valorant, você entende aos poucos como as habilidades únicas de cada personagem colaboram para invadir ou proteger um bombe contra os inimigos, e com uma mira bem posicionada te garante vantagem nos confrontos diretos. Essa aprendizagem promove competência no jogador e o deixa intrinsecamente motivado a jogar as próximas partidas ao perceber uma melhora. Autonomia, competência e relacionamento são três necessidades psicológicas que suportam uma motivação intrínseca, e eu já abordei em detalhes no meu vídeo sobre liberdade em mundo aberto. Eu vou deixar aqui no card e recomendo muito que assistam para entender melhor esse tema. Já a motivação extrínseca é quando justamente você recebe algo em troca. Você é motivado a participar de uma atividade porque você visa a recompensa que ela oferece. A atividade se torna um meio para um fim. Em alguns casos, a recompensa na verdade é uma prevenção ou remediação. Você executa porque você quer evitar ser punido ou remover a penalidade. Então, em Subnáutica, você constantemente está caçando minérios não porque é uma atividade exatamente atrativa, mas sim porque eles são itens necessários para fabricar ferramentas, veículos e até armas. Em um artigo publicado por Phillips e outros colegas pesquisadores sobre os tipos de recompensas que os jogos oferecem, elas foram separadas em recompensas de acesso, recompensas de facilidade, recompensas de sustentação, recompensas de glória, recompensas de elogio e recompensas de feedback sensorial. Acesso se refere às recompensas que trazem um conteúdo antes inacessível, seja um segmento ou inimigos novos, trechos narrativos ou modos de jogo. Na franquia Resident Evil, você encontra chaves que liberam novas áreas para se explorar, você assiste a cutscenes quando alcança determinados pontos, e alguns títulos liberam o modo Mercenaries ao terminar o jogo uma vez. Recompensas de facilidade trazem eficácia para o jogador. Armas e magias são exemplos clássicos. A primeira habilidade que você conquista em Hollow Knight é o Espírito Vingativo, uma magia que permite ao jogador causar dano à distância. Portanto, ele agora pode criar novas estratégias para combater os inimigos. Sustentação são aquelas recompensas que equilibram a gameplay. Elas contribuem para que o jogador esteja mais preparado e se mantenha em um estado que fique mais longe ali da tela de game over. Os kits de vida em Doom permitem que você se mantenha vivo por mais tempo, e os pacotes de munição que você continue enfrentando os inimigos. Recompensas de glória não impactam a gameplay imediata, elas são mais representativas e são quantificáveis. Uma tabela de pontos ou de ranking, uma lista de conquistas, uma coleção de medalhas e semelhante, ou mesmo uma condição de vitória, vencer o jogo. Recompensas de elogio enaltecem o jogador por meio da fala ou escrita, por exemplo, quando ele realiza uma ação com sucesso ou cumpre um objetivo previsto. Esse elogio pode aparecer tanto na UI como Perfect em jogos de luta como Tekken 8, ou ser contextualizado por meio de um NPC que fale algo como bom trabalho. Por fim, recompensas de feedback sensorial. Quando você abre um baú em Zelda Ocarina of Time, é isso que acontece. O
O que importa aqui não é a espada, mas sim a trilha sonora e a animação do feixe de luz saindo do baú. Esses elementos em conjunto criam um efeito positivo no jogador, quase como uma celebração, trazendo um tom mais especial. Esse tipo de recompensa visa trazer uma satisfação estética por meio de efeitos visuais e sonoros, e até áptico por meio dos controles. É importante dizer que os tipos de recompensa são flexíveis. Isso significa que uma mesma recompensa pode se enquadrar em mais de um tipo. O espírito vingativo em Hollow Knight contribui para os combates, mas também age como uma recompensa de acesso. É por meio dessa magia que você consegue ingressar na área chamada Caminho Verde. Do mesmo modo, os minérios em Subnáutica não só liberam ferramentas e veículos que permitem o jogador acessar novos lugares no fundo do mar, como também armas que te ajudam a se defender. As recompensas de feedback sensorial funcionam muitas vezes como um modificador das outras, já que você pode atribuir visuais e sons únicos para tornar qualquer tipo de recompensa mais especial, mas é claro que admirar efeitos estilosos e uma trilha emocionante podem ser recompensas em si mesmas. Por falar em feedback, você pode deixar o seu gostei clicando no botão aí embaixo, seria de grande ajuda para o canal, então fica aí o meu muito obrigado. Agora, como essas recompensas se relacionam com as duas motivações? Durante décadas, grande parte da literatura sobre o fenômeno da motivação dava mais importância à motivação intrínseca. Os experimentos apontavam uma alta qualidade na criatividade e a aprendizagem do indivíduo quando intrinsecamente motivado. A extrínseca, por outro lado, apesar de sua eficiência a princípio, acabava por ser caracterizada como uma forma mais empobrecida e que causava baixa performance, porque você passa a focar mais na recompensa externa do que na atividade em si. Quando não houvesse mais recompensas, você perderia completamente o interesse na atividade. No entanto, uma literatura mais recente aponta que existem diferentes níveis de motivação extrínseca e elas, na verdade, podem contribuir para aumentar a intrínseca. Focar nos estudos só para aumentar as chances de entrar numa universidade e seguir com a carreira que você escolheu vai te deixar muito mais motivado do que estudar para não ser punido pelos pais. Mas ambas são recompensas extrínsecas. Supostamente, elas deveriam ter um baixo engajamento, mas o primeiro caso é uma escolha livre que te dá autonomia. Essas nuances também aparecem nos jogos. As duas motivações começam a criar relações interindependentes. O escritor e game designer Jesse Shell ilustrou que se ele criasse um sistema de pontos, isso motivaria o jogador extrinsecamente, então não deveria funcionar bem por muito tempo. Porém, se um grupo de amigos passasse a competir entre si para ver quem ganharia mais pontos, esses jogadores não estariam mais motivados pelo sistema de pontos em si, mas por uma pressão social, o relacionamento da teoria da autodeterminação, se lembra? Portanto, uma recompensa extrínseca acaba adquirindo uma qualidade intrínseca. É por isso que alguns autores dizem que essa dicotomia entre os tipos de motivação é falsa. Por outro lado, é difícil prever e até mesmo planejar esse entrelaçamento de motivações, porque também envolve uma questão de percepção. O que é muito motivador para um pode não ser tanto para outro. O que podemos fazer? Um dos caminhos é alinhar as recompensas com as premissas do jogo. Uma mecânica comum em jogos hack and slash como Devil May Cry 5 são os combos. Você vai pressionar os botões repetidamente e o personagem vai descarregar uma sequência de ataques variados. De que forma o jogo te incentiva a ser mais criativo e atencioso com esses ataques? Atribuindo uma nota, uma recompensa de glória, e usando diferentes palavras de enaltecimento, recompensas de elogio. Quando o jogador passa a variar os golpes apertando botões e usando armas diferentes, em ordem pensada e ritmada, um ranking que vai de D até SSS aparece na tela. Conseguir a nota máxima é uma tarefa árdua. Qualquer um que conquiste esse ranking vai se sentir especial. O jogo propõe uma recompensa por algo que você já quer naturalmente fazer. Ao mesmo tempo, você está causando mais dano, porque os ataques ficam mais poderosos e eficientes, aumentando a sua percepção de competência. Portanto, as duas motivações estão plenamente alinhadas. Uma outra situação são jogos que querem estimular o jogador a sair do caminho principal e explorar outros locais do ambiente. O jogo faz isso principalmente inserindo recompensas, muitas vezes recompensas de grande valor que só são encontradas nessas rotas paralelas. Em Final Fantasy XII, quando você explora além do caminho principal, você se depara com sidequests, itens únicos como armas, magias e armaduras, chefes opcionais de grande desafio e até mesmo novos Espers, seres celestiais que se juntam ao jogador e emprestam seus poderes. Mesmo que o jogador se sentisse disposto a explorar esse mundo sem precisar ser instigado
instigado por essas recompensas extrínsecas, ele logo desanimaria se, por exemplo, não encontrasse nada, ou também se percebesse o baixo valor dessas recompensas, concluindo que a rota principal é muito mais interessante. O resultado é ter um jogador desencorajado a explorar, já que ele entende que é perda de tempo. Oferecer uma recompensa extrínseca como resultado de uma atividade que o jogador já se sinta intrinsecamente motivado é o melhor dos cenários. É o tipo de experiência que fica na memória. De qualquer modo, motivação não é tudo. Um outro aspecto tão importante quanto é como as recompensas definem um comportamento ideal no jogador e o tempo em que ele é recompensado. O psicologista B.F. Skinner estabeleceu a teoria do condicionamento operante. A teoria alega que o comportamento de uma pessoa é influenciado pelas consequências de suas ações. Para isso, esse comportamento é reforçado ou punido. Existem dois tipos de reforços, o positivo e o negativo. O reforço positivo é o aumento da frequência de um comportamento pelo acréscimo de alguma coisa como consequência desse comportamento. Nos jogos, seriam as recompensas. Em Resident Evil 4, quando você mata o inimigo, ele tem chances de dropar itens, que podem ser dinheiro, munição ou vida. Esse sistema produz um reforço positivo. O jogador entende que enfrentar inimigos, em vez de somente fugir, é muito mais vantajoso. Então o jogo estimula você a se engajar mais com o combate por meio das recompensas. Nos títulos antigos, os zumbis não dropavam nada, então decidir enfrentá-los era uma decisão muito mais crítica, porque você poderia realmente acabar sem munição. O reforço negativo também é o aumento da frequência de um comportamento, mas pela ausência ou retirada de alguma coisa como consequência desse comportamento. Nos jogos, esse reforço funciona mais como uma prevenção. Em Animal Crossing, quando você deixa de jogar por uma semana ou mais, sua casa se enche de baratas. Em alguns títulos anteriores, como New Leaf, os habitantes até mesmo partem da vila. Para que isso não aconteça, os jogadores precisam estar jogando com frequência, ou seja, você joga para evitar sofrer penitências. Ainda que bem contextualizado, essa aplicação em dimensão macro e a longo prazo pode causar o efeito reverso. O jogo não está apenas te dizendo como jogar, mas controlando a frequência que você deve jogar. É até provável que o jogador desista completamente porque ele pode não estar disposto a lidar com essa consequência quando ele finalmente voltar. Ela é muito mais interessante quando inserida numa dimensão micro e mais imediata, como o efeito de veneno, que vai diminuir na vida do personagem. O jogo cria uma tensão pontual que é criada e resolvida durante uma mesma sessão de jogo, além de valorizar muito mais recompensas associado a esse reforço. A punição também é dividida entre positiva e negativa e tem a mesma dinâmica que o reforço. A positiva adiciona alguma coisa e a negativa remove. A diferença é que a punição visa diminuir a frequência de um comportamento em vez de aumentá-la. Nos jogos, moldar o comportamento do jogador por meio da punição é controverso. Muitos acreditam que é ineficiente e só causa frustração, e alguns resultados mostram isso. O MMO, o World of Warcraft, criou um sistema chamado de Rested Experience. Essa mecânica tinha o objetivo de desestimular aqueles jogadores que jogavam por horas ininterruptas e ficavam bem à frente de todo mundo. O que o sistema fazia era penalizar o jogador. Quanto mais tempo você jogasse sem descanso, menos XP você receberia dos monstros. Era uma punição negativa, o jogo queria diminuir a frequência de um comportamento ao remover pontos de experiência. O resultado? A comunidade odiou. A Blizzard então resolveu essa questão, transformando a punição em um reforço positivo. Aqueles que jogavam sem parar não eram mais afetados, mas aqueles que descansavam passaram a receber um bônus de XP quando voltavam. Dessa vez, a comunidade aprovou. Ressalto que nesse contexto, punição se refere a estabelecer comportamentos. Oferecer um benefício para que o jogador continue praticando uma atividade é mais atrativo do que puni-lo por não fazer. Punição de quando você enfrenta um desafio e perde envolve outros fatores. O reforçador, no caso a recompensa, pode ocorrer em diferentes frequências e por meio de respostas e tempo determinados. No caso, respostas seriam a quantidade de ações necessárias para receber o estímulo. Para isso, usamos os esquemas de reforçamento, que são divididos entre contínuo e intermitente. O contínuo basicamente indica que cada resposta já é seguida de um reforçador. Pense, por exemplo, nos jogos que você precisa encher uma barra para usar um ataque especial. A cada golpe, essa barra é preenchida aos poucos. O intermitente é o que mais aparece nos jogos. Ele precisa de pelo menos mais de uma resposta e também envolve passagem de tempo. Existem 4 tipos: esquemas de razão fixa, esquemas de razão variável, esquemas de intervalo fixo,
esquemas de intervalo variável. Esquema de razão fixa se refere ao número de respostas fixas que precisam ser emitidas para se seguir com o reforçador. Em um RPG como Dragon's Dogma, toda vez que você mata um monstro, você ganha XP. Você está emitindo uma resposta. E depois de derrotar uma determinada quantidade de monstros, você recebe a recompensa, que é subir de nível. Esse esquema produz altas taxas de atividade. Quanto mais você faz, mais você recebe. Entretanto, assim que a recompensa é dada, há uma pausa temporária na atividade porque o jogador vai pensar 2 vezes se quer continuar ou quer fazer outra coisa. Essa outra coisa não é necessariamente parar de jogar. É por isso que muitos RPGs oferecem outras possibilidades. O jogador upou e agora pode fazer uma side quest, explorar um novo lugar ou caçar itens e melhorar seu equipamento. O esquema de razão variável também envolve respostas, mas em vez de uma quantidade fixa, o número de respostas é aleatório. Ele causa uma sensação de que tudo tem uma chance de virar uma recompensa. Se você pensou nos jogos de cassino, você pensou certo. Depois de um número aleatório de tentativas, a máquina vai te recompensar com algo, pelo menos em teoria. Esse esquema também produz altas taxas de atividade, mas ele, ao contrário do fixo, consegue se manter constante. O jogador vai ficar sempre na expectativa de dropar aquele loot lendário enquanto mata os inimigos em Diablo 4. Como você não consegue prever o número de respostas, você vai permanecer ali até se esgotar, sem espaço para explorar outras possibilidades. É dessa forma que muitos jogos conseguem viciar o jogador. Esquema de intervalo fixo se refere à passagem de tempo. Então, depois de um tempo determinado, o jogo oferece um reforçador. A sensação é de que a recompensa virá depois. Em League of Legends, entre as rotas principais existe uma selva, a Jungle, que você encontra diferentes tipos de monstros que dão dinheiro e buffs que podem definir a partida, como o buff do Barão. Uma vez que você mata esses monstros, eles reaparecem cada um em um intervalo pré-determinado. O intervalo fixo é muito aplicado também na monetização dos jogos como serviço, como o próprio LoL. Eles oferecem itens e promoções únicos para ser comprados em período de tempo limitado, que são substituídos depois em uma nova rotação. Apesar desse esquema acontecer independente de respostas, ele ainda oferece um certo controle. Uma vez que o jogador recebeu a recompensa, ele sabe exatamente quando voltar para consegui-la de novo. Nesse meio tempo existe uma pausa igual razão fixa. No caso do LoL, agora os jogadores podem voltar a focar nas rotas principais. Por fim, o esquema de intervalo variável. O tempo de espera necessário para conseguir a recompensa agora é aleatório. Em Xenoblade Chronicles 3 existem tipos de monstros especiais chamados de Lucky e Elite. Eles são versões mais fortes dos monstros comuns e dropam itens melhores. Porém, encontrá-los não é tão fácil, justamente porque eles aparecem no mapa em intervalos irregulares. Esse esquema também contribui para manter uma constância com uma razão variável. O jogador vai ficar frequentando o lugar na expectativa do monstro surgir. No entanto, ela é menos intensa, porque o jogador percebe que suas ações não influenciam diretamente no surgimento, o que pode fazê-lo desistir mais rápido. É comum concluir que os esquemas variáveis são os mais ideais por manterem maior constância do jogador, então na teoria ele jogaria o jogo por muito mais tempo. Porém, tudo depende da experiência proposta. Manipular o jogador de forma barata assim tem prazo curto. De forma geral, recompensas comuns e mais essenciais para o progresso aparecem sempre em um esquema previsível e que tem um papel mais ativo. É por isso que o par de level, por exemplo, se encontra no razão fixa. Por outro lado, recompensas mais raras e que trazem grande vantagem exigem mais esforços ou uma dose de imprevisibilidade. Por isso aparecem em esquemas que não é possível prever quantas respostas ou mesmo em intervalos irregulares. Razão variável e intervalo variável, respectivamente. Imagino que talvez haja muito conteúdo para assimilar, então eu vou tentar ilustrar como todos esses elementos se integram. Em Hollow Knight, as almas são recompensas de sustentação. Elas permitem que você recupere vida e também use magias. Existem diferentes maneiras de conseguir almas, mas a principal e a mais comum delas é atacar os inimigos. Hollow Knight é um jogo difícil, então é esperado que você sofra dano com frequência. Ao mesmo tempo, jogadores que fugirem do combate dificilmente vão ter almas para repor a vida perdida. Então, para que eles se arrisquem mais, o jogo aplica um reforço positivo. Você consegue almas quando acerta o inimigo. Entretanto, recuperar vida exige uma quantidade mínima de almas, e é atingida com pelo menos 3 ataques. Isso significa que 3 respostas são seguidas de um reforçador, poder se curar. Vemos aí um esquema de razão fixa. Agora, imagine que em vez de uma razão fixa,
esse mesmo sistema aplicasse uma razão variável. Então, os 3 ataques poderiam se tornar 4, 5, 6 ou até mais, só para encher o medidor de almas o suficiente. Que mudanças críticas aconteceriam? É muito provável que o jogador se sentiria muito mais pressionado, porque ele precisaria se arriscar mais e passar mais tempo com a vida baixa, causando ali um estresse desnecessário. Além disso, o ritmo do jogo seria prejudicado, porque de tempos em tempos você teria que interromper a progressão e ficar coletando almas o bastante para recuperar sua vida e aí se sentir seguro. E para piorar, sem saber quanto tempo essa interrupção tomaria. Portanto, podemos concordar que Hollow Knight foi bem sucedido ao criar um sistema coeso e motivador. Muito obrigado a você que chegou até aqui e vem acompanhando o canal. Assistir a todos os vídeos e deixar o seu gostei é uma ótima forma de contribuição e não se esqueça de se inscrever. Um abraço e até a próxima.